9 horas, alguns segundos, vamos então agora conversar com o Sr. Padre Vítor Arruda. Ele já está aqui connosco, como é hábito, às quintas-feiras. Olá, muito boa tarde, Sr. Padre. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu já estou com boa tarde, veja lá, veja lá. Bom, Já estou assim um bocadinho, já me estou já queres antecipando. antecipar o tempo. Bom dia então, está tudo bem? Deixamos que o tempo seja tempo, como diz a nossa amiga Marisa. Mas é assim, Então, eu digo boa tarde, mas depende do sítio do mundo onde nos ouçam. pode ser já boa tarde em Já- alguns já lugares pode do ser mundo. boa tarde. E noite já. E com esta eu já me safei. Nós gostamos muito de nos justificarmos nos nossos erros, não é? Faz-nos sentir melhores. Tá bom, mas não é problema nenhum. E por acaso digo sempre bom dia, a mesmo de tarde digo bom dia, as pessoas corrigem-me, mas por acaso é sempre bom dia. É sempre o dia, exatamente. E há um movimento na igreja chamado os cursos de cristandade que nos ensina isso, é que é sempre bom dia, mesmo que seja de noite, e isso também tem simbologia, mesmo que seja de noite na minha vida, é sempre bom dia. É sempre bom dia porque eu sou uma pessoa de esperança e, portanto, mesmo na noite, nos momentos difíceis da vida, podemos dizer bom dia, em vez de estarmos a dizer que estou mais ou menos, ou não me apetece dizer, não, é bom dia sempre, é bom dia. Amanhã será sempre melhor. Dom Aurélio dizia isso, o bispo que me ordenou, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E a gente com esta máxima dizia isso quando ia ao seminário fazer-nos a visita e fazer a sua homilia, dizia-nos sempre isso aos seminaristas, para a gente ter sempre essa vontade de ser melhores. E neste bom dia estamos a preparar uma das festas mais importantes do cristianismo, que é o Pentecostes. Festa do Pentecostes. Eu gosto sempre de perguntar às pessoas, sabes o que é quer dizer Pentecostes? O significado certo não devo saber, certamente. Mas a relação que tem, sabes que domingo é festa de quê? Para além do Santo Cristo. Não? O Santo Cristo está fora do seu dia próprio. Domingo é festa do Espírito Santo, não é? Sim, pois é, domingo do Espírito Santo. E eu também tinha mais uma pergunta para lhe fazer em relação a isso. Porquê é que nós dizemos segunda-feira do Espírito Santo se nós, se não existe, ou seja, se nós comemoramos o Espírito Santo é no domingo? Pois, domingo é domingo de Pentecostes. E a segunda-feira, porque o Pentecostes, a festa do Espírito Santo, era uma festa muito importante a nível Açores todo, na altura o governante, o presidente do governo, que era católico também, achou por bem fazer o dia da autonomia, o dia dos Açores, relacionado com o Espírito Santo, para dar descanso a muitas pessoas, porque era um dia em que se prolonga a festa do Espírito Santo. O Espírito Santo normalmente tem prolongamento no dia a seguir. Na terceira ainda vai até mais um dia, até à terça-feira da Serreta. E, portanto, ele achou por bem relacionar o dia da autonomia com o Espírito Santo e concedeu mais um dia. Portanto, é a segunda-feira do Espírito Santo. Mas segunda-feira é a segunda-feira da autonomia. É o dia da autonomia dos Açores. O dia do Espírito Santo é no domingo. É no domingo. Era esta a minha dúvida. Portanto, o dia da autonomia deixou de ser um dia fixo. Por exemplo, o dia de Portugal é o dia 10 de junho, é um dia fixo. Mas o dia dos Açores não é um dia fixo. É o dia... É sempre na segunda-feira a seguir ao Espírito Santo. Que não é sempre no mesmo dia. O Espírito Santo é conforme a Páscoa, sempre. Pentecostes é uma palavra que quer dizer 50 dias depois. 50 depois. Penta, 55. Costas depois. Portanto, 50 dias depois da Páscoa celebra-se o dia do Espírito Santo, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, que não vamos ler agora, porque é o texto que fala mesmo do Pentecostes, do Espírito Santo. Não vou ler, portanto, o texto do domingo, do Evangelho, vou ler o texto da primeira leitura de domingo, que é a única que nos fala do Espírito Santo, do acontecimento como tal. Quando chegou o dia do Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir uma voz vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento. Encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que iam dividindo e pôs uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém piedosos judeus procedentes de todas as nações que há debaixo do céu.
Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Não são todos galileus os que estão a falar? Então como é que cada um de nós os ouve falar na sua própria língua? Todos ouviam falar na nossa língua as maravilhas de Deus. É o que diz-nos os Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito pelo mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. É uma continuação do Evangelho de Lucas. Este capítulo é o segundo. Fala da descida do Espírito Santo. A semana passada, no capítulo 1, falava da ascensão. Ele colocou a descida do Espírito Santo 50 dias depois, enquanto que os outros evangelhos colocam a descida do Espírito Santo no dia de Páscoa. Diz, Jesus apareceu, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoares os pecados, eles são perdoados. E depois começou-se a gerar, na altura, e depois ao longo dos tempos da Igreja, começou-se a gerar uma dúvida. Então, quando é que desce o Espírito Santo? É na Páscoa ou é 50 dias depois da Páscoa? Como é que é? E o que é certo é que os biblistas, principalmente aqueles que a gente vai estudando atualmente e que são mais conceituados, neste caso é o Armelini, Fernando Armelini, ele diz que tudo aconteceu. O mistério pascal é único. A morte, a ressurreição, a ascensão e a descida do Espírito Santo acontecem simultaneamente. Jesus deu o seu Espírito no mesmo instante em que entrou na glória do Pai, ou seja, no mesmo instante da sua morte, como nos diz o Evangelho de São João. Então, esta explicação do Armelini ajudou a entendermos que o que Lucas nos queria dizer com a descida do Espírito Santo no Pentecostes, 50 dias depois, teria com certeza um outro significado. E é esse que a gente vai perceber aqui. O Armelini o que é que nos diz então? Diz-nos que Jesus deu-nos o Espírito Santo quando morreu. E qual é a expressão no Evangelho de João que nos diz isso? Diz, Jesus, dando um forte brado, expirou. A palavra expirar quer dizer dar-nos o Espírito. Ou seja, o mundo não ficou órfão de Deus. Quando Jesus morreu, e alguns pensam assim, Jesus morre, Deus morre na sexta-feira santa e ressuscita no domingo. Quer dizer que temos ali 3 dias sem Deus. A gente pode fazer o que quiser que não temos Deus. Estamos livres de Deus. Não, é que Jesus morre e dá-nos o Espírito. Expirou. Deu-nos o seu Espírito. Pronto, já está. Missão cumprida. Da parte de Jesus já está a missão cumprida. Ficamos com o Espírito Santo e, portanto, temos Deus à mesma. O mundo ficou com Deus. Então, porque é que Lucas diz que foi 50 dias depois, no Pentecostes? É importante a gente ler o texto. Diz, quando chegou o dia de Pentecostes, então quer dizer que o Pentecostes já existia. Não era uma festa cristã, era uma festa judaica. E o Lucas o que quer fazer é cristianizar uma festa judaica. Já existia para os judeus uma festa chamada a festa do Pentecostes. Já faziam. E essa festa do Pentecostes judaica, nós somos os irmãos mais novos dos judeus, portanto, são os nossos irmãos mais velhos. A gente aprendeu muitas coisas com ele e foi buscar muitas coisas a eles. Eles também já tinham a Páscoa. Os judeus tinham a sua Páscoa. A Páscoa judaica celebra a saída do Egito. A Páscoa cristã celebra a saída de Jesus da morte para a vida. O Pentecostes judaico celebrava uma festa da aliança, das tábuas da lei. 50 dias depois deles saírem do Egito, Moisés recebeu as tábuas da lei, ou escreveu as tábuas da lei, aquilo que chamamos os mandamentos, e deu aos judeus, que era um código de orientação para aquela gente se entender. Eram 12 tribos, com muitas divergências, então as tábuas da lei unia aquela gente. 50 dias depois da Páscoa, nós os cristãos celebramos a festa do Espírito Santo de Pentecostes, que é a nova lei que Deus nos dá, a lei do amor. Portanto, nós vamos copiar muitas coisas aos judeus, dando-lhes um significado cristão, mas mantendo o significado que tinha anterior. Mas se isto aconteceu tudo num só dia, porque é que eles passaram isso? Precisamente para que nós, os cristãos, pudéssemos saborear cada uma das festas em si. Cada uma das festas. Era muita coisa para celebrar num só dia, num só momento. É muito rica. Os momentos finais da vida de Jesus são tão ricos, tão ricos, tão ricos, que não se iria viver intensamente cada um daqueles momentos se fosse celebrar tudo num só dia. Então a Igreja, que é a mãe e mestra, foi colocando no tempo
os acontecimentos. Logo de início, os cristãos fizeram isso logo de início, para saborear cada festa em si mesma. Portanto, não estão a dizer, quando se celebra o Pentecostes, a descer do Espírito Santo 50 dias depois, não estão a dizer que ele desceu foi 50 dias depois. Estão a dizer que, indo buscar um significado judaico a uma festa que eles tinham, eles querem dizer que querem celebrar intensamente a festa do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo. E este Espírito Santo que nos fala aqui mete-se na vida das pessoas. Ele entrou na casa. A primeira simbologia deste Espírito Santo de hoje é a casa. Eles estavam ali fechadinhos na sua casa e o Espírito Santo arromba-lhes a casa e mete-se pela casa dentro. E causa uma grande confusão ali. É interessante nós vermos esta linguagem. A Igreja sempre nos disse isso. É o Espírito Santo que conduz a Igreja. Nós achamos que nós fazemos os nossos planos, os nossos projetos, a Igreja tem os seus esquemas todos montados, achando que isso é que faz o cristianismo, mas de repente o Espírito Santo mete-se para essa casa dentro que está toda certinha e alarga os horizontes e faz com que as coisas se transformem radicalmente. Nós tivemos um Papa, João Paulo II, que aqueles que o conheceram percebemos que era um homem que abriu horizontes na Igreja para fora, mais para fora do que para dentro, porque ele para dentro era mais conservador do que o Bento XVI. As pessoas não sabem às vezes as coisas internas dos Papas. Quando dizem para o Bento XVI, dizem que era um conservador. O Bento XVI é a maior águia da Igreja em termos de pensamento. De 2000 anos de história, ele é a maior águia da Igreja, ou seja, o maior pensador da Igreja. Um homem que fez avançar imenso o pensamento da Igreja. Imenso. O João Paulo II era um homem muito charme, de facto. Um homem que cativava multidões. O Bento XVI não é um homem de multidões. Cativava multidões, mas internamente foi um conservador de primeira. Era muito conservador. Muito conservador. As pessoas pensam que não. Ele tinha o charme que dava a volta à situação, mas ele era um homem muito conservador. Ele era, como é que eu ia dizer? Ele tinha uma imagem tão ternurenta, acho que as pessoas sentiam confiança só de olhar para ele. Que imagem esta que o Papa Bento não tinha. O Bento XVI, portanto, mas depois, de repente, depois do Bento XVI, que a gente achava que estava tudo perdido, vem uma figura, que é mesmo isto que diz o Evangelho. Subitamente, na igreja que o Bento XVI achou que deixou tudo direitinho, vem o Francisco que está pondo tudo de pantanas porque está levantando os problemas todos. Está levantando os tapetes e afinal está cheio de pó debaixo dos tapetes. E ele quer limpar tudo outra vez. Isto é extraordinário, não é? E isto é que faz que a gente perceba que naqueles 100 e tal homens que estavam ali durante aqueles 2 ou 3 dias para escolher um Papa, aquilo vai ser partidos, aquilo vai ser o país que mais manda no mundo. Não. Eles a que pegam num papelinho e dizem o nome de um cardeal que querem para Papa. Isso é um facto. Deus não tem mãos para fazer isso, nem esferográfica. Eles fazem isso. Mas aquela escolha é feita pelo Espírito Santo. É feita pelo Espírito Santo. Nós temos agora não o Papa que os cardeais quiseram. Temos agora o Papa que o Espírito Santo achava que era preciso para a Igreja neste momento. Se ele está revolucionando a Igreja em muitas coisas, a gente tem que pensar, isto não é obra dele só, é o Espírito Santo que quer assim. O Espírito Santo é que quer assim, neste momento. Portanto, uma pessoa que esteja achando que o Papa está mexendo demasiado na Igreja, que vai abrir demasiado a Igreja, é uma pessoa que está quase lutando contra o Espírito Santo. Quase lutando contra o Espírito Santo. Porque se a gente aceita que o Papa que foi eleito é o Papa que o Espírito Santo queria para a Igreja, então a gente tem que aceitar aquelas que são as orientações que esse Papa vai dando para a Igreja. Não é? Isto é importante as pessoas também às vezes perceberem, que às vezes a gente não junta 2 mais 2. Que é fazer este raciocínio. Se era aquele Papa que o Espírito Santo queria, é este Papa que com estas decisões que ele está tomando que a Igreja, que o Espírito Santo também quer. E o Espírito Santo faz isso, é subitamente. Entra-nos para casa dentro, sem pedir licença, porque isso faz-nos bem. Isso só nos faz bem. E entra-nos com coisas boas e às vezes com coisas menos boas. Porquê? Porque quando a gente está demasiado instalados e demasiado agarrados e demasiado apegados, a missão do Espírito Santo é desinstalar-nos. A missão do Espírito Santo é desagarrar-nos. A missão do Espírito Santo é, de facto, abrir-nos horizontes. Abrir-nos horizontes. E faz-nos perceber uma coisa tão interessante. É que ele entrou na casa. Na casa. A gente, às vezes, quando vai às finanças ou à conservatória, as pessoas perguntam-nos a sua casa com quem é que confina? A norte, a oeste, a este? Com quem é que confina? Neste caso do Evangelho, a gente vê que a nossa casa confina com Deus. Ou seja,
O meu limite é Deus. Eu vou até Deus. E isso para nos, também a gente perceber que a gente às vezes está muito fechadinhos sobre os nossos esquemazinhos mentais, a nossa casinha, a nossa famíliazinha. A gente olha muito para os nossos, os meus, os nossos. E nós confinamos com Olhamos Deus. muito Nós para somos dentro cidadãos e não... do mundo. Nós somos cidadãos do mundo. Enquanto os homens não perceberem que qualquer cidadão do mundo é seu irmão, o mundo nunca vai endireitar. Nunca vai endireitar. Enquanto eu achar que a minha família, que é meu irmão, que é aqueles que eu devo cuidar, que são os meus, eu vou estar sempre a defendê-los em relação a outros. Quando eu defendo a minha família, estou defendendo em relação a alguma coisa ou a alguém. E isso já estou fazendo guerra. Já estou fazendo uma guerra à partida. Porquê? Porque eu acho que os outros são exteriores e os meus são os meus primeiro. Os meus primeiro. Mas há aí uma parte no texto em que eles dizem que começam a falar todos, cada um a sua língua. Cada um a sua língua. E toda a gente se entende. A gente pensa que houve ali um milagre e cada um falava. Porque havia lá gente, diz lá que havia gente da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, da Mesopotâmia, da Judeia, do Egito, da Líbia, de Cirene, de Roma. Quer dizer que toda essa gente que estava lá para esta festa mesmo judaica, a festa das colheitas ou a festa da aliança, essa gente que estava lá tinha a sua língua própria. E os apóstolos falaram numa língua que eles entendiam. Qual é a língua que é possível toda a gente entender? É a linguagem do amor. Os gestos do amor toda a gente entende. Os gestos do amor toda a gente entende. A gente, quando faz cruzeiros de barcos, e vão crianças pequeninas, pode ir várias nacionalidades. As crianças, cada uma fala só a sua língua, que ainda nem sequer aprenderam outra língua. Brincam juntas. E entendem-se profundamente. E, portanto, não precisam de saber a língua para estar em comunhão com outra pessoa, com o outro. A linguagem do Espírito Santo é, de facto, a linguagem do amor. E a linguagem do amor toda a gente entende. Toda a gente entende um gesto de amor. Toda a gente entende, de facto, essa linguagem do amor. É a linguagem do Espírito. Uma outra coisa que é muito interessante também ver neste Evangelho, que não sei como é que na igreja a coisa virou para o contrário e é difícil tirar isso das pessoas, que é o fogo. É curioso, a gente vai desde o primeiro livro da Bíblia até o último, desde o Gênesis até o Apocalipse, e fala-se lá milhares de vezes no fogo. E nunca se fala no fogo no sentido negativo. Fogo para queimar, para destruir, para matar, para fazer sofrer. Nunca. Fala-se no fogo, sempre no sentido de abrasar, de queimar o que é menos bom, de aquecer, no sentido do amor, e nunca no sentido do... Não sei como, mas em Portugal a gente entende muito porque nós temos, a seguir à Bíblia, temos uma outra Bíblia em Portugal, que é as aparições de Fátima. E as aparições de Fátima, a Lúcia supostamente disse que nós éramos todos do inferno e o inferno era fogo. E então a história do fogo, a partir do século XX, com as aparições de Fátima, a gente rasgou a Bíblia em Portugal, a Bíblia que nunca fala do fogo do inferno, fala sempre do fogo do amor de Deus. A gente rasgou a Bíblia e pegou numa nova Bíblia, é a Bíblia de Fátima. E Fátima é que manda. E Fátima falava do fogo do inferno e pronto, é o fogo do inferno. E as pessoas olham para o fogo com e sempre com a coisa negativa. E a Bíblia nunca falou no fogo no sentido negativo, é sempre no sentido positivo. Do amor de Deus. É um fogo que queima, que abrasa, que aquece, que consola, que mata em nós o que não é bom, isso é também importante, e que fica só aquilo que é bom. Porque as queimadas, fazem-se queimadas para depois a terra produzir melhor. As queimadas em si não são negativas muitas vezes. Os incêndios provocados é que são negativos. Agora, a Bíblia aqui fala do fogo, e todas as vezes que a Bíblia fala, nunca fala do inferno. Para já a Bíblia nunca tem a palavra inferno, no sentido de inferno que a gente o tem. Tem uma lixeira que havia em Jerusalém, fora de Jerusalém, onde se queimava, Jesus fala na Giena, nunca fala do inferno, mas a Giena é uma lixeira pública que existia em Jerusalém, onde se queimavam os detritos, portanto havia ali sempre um fogo e um mau cheiro terrível, mas nunca fala de inferno. E se nós pensarmos o fogo não tem que ser obrigatoriamente negativo. O fogo serve antigamente para nos proteger dos animais, para cozinhar a comida, ou seja, o fogo não tem que ser negativo. Não é negativo. O nosso problema em Portugal foi o problema de Fátima, nesse sentido, em relação ao fogo. A seguir, no terço, no intervalo do terço, havia uma jaculatória antigamente que se dizia: livrai-nos do fogo do inferno. Por amor de Deus, pá, livrai-nos.
Não existe fogo no inferno para já. O Papa João Paulo II, o problema das pessoas é que não leem as coisas, leem o que lhes convém. Leram essa coisa das memórias de Lúcia, mas não leram as coisas que o Papa João Paulo II disse sobre a morte de Maria, sobre o fogo do inferno, que não há fogo no inferno. O Francisco também já disse isso, já explicou isso tão abertamente, que não há fogo. O fogo é uma coisa física deste mundo. O inferno seria de outra dimensão imaterial, não tem nada a ver com fogo, mas as pessoas ficam com isso na cabeça e não ficam com aquilo que convém ficar na cabeça. As pessoas às vezes leem o que lhes convém ou não sei porque é que as pessoas vão de gostar que haja inferno. Não sei porque é que as pessoas vão de gostar que haja inferno. Porque se nunca falou de inferno. Elas, pelos vistos, não gostam, têm medo. Mas às vezes nós temos um colega que defende muito o inferno, um colega meu padre, porque está numa seita dentro da Igreja Católica dos milenarismos, dos fins do mundo, e ele diz que é inferno. Mas é curioso que a gente pergunta: tu vais para o inferno? Não, vocês é que vão. Sempre os outros. Sempre os outros é que vão. As pessoas, quando pensam no mal, os outros é que são os maus, nós somos os bons. Para Deus não há maus e bons. Deus ama-nos como uma mãe. Ou seja, não nos ama porque somos bons, ama-nos porque somos seus filhos. E não se vai afastar nunca dos seus filhos, por piores que eles sejam. Por piores que eles sejam. O Espírito Santo, domingo temos a festa do Senhor Santo Cristo, que não é neste domingo. A festa do Senhor Santo Cristo devia ser forçosamente sempre no domingo a seguir ao de São Miguel, porque se queriam que fosse tradição, desde que há Santo Cristo e Santa Maria, é no domingo a seguir ao de São Miguel. Só que, por razões logísticas do barco, é que passam para este domingo, que é muito difícil conciliar, de facto, o Senhor Santo Cristo com a festa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que predomina. Domingo não é o dia do Senhor Santo Cristo, domingo é o dia do Espírito Santo, é o dia do Pentecostes, o dia da descida do Espírito Santo. É claro que é Jesus Cristo, o Senhor Santo Cristo, é Jesus Cristo que nos dá o Espírito. O Espírito vem por intermédio de Jesus Cristo. Ele é que sopra sobre nós e nos deixa o seu Espírito. Por isso, consegue, em termos de sermão, de homilia, qualquer padre consegue dizer que é Jesus, o Senhor Santo Cristo, que nos traz o Espírito Santo. Mas, de facto, é uma sobreposição que faz com que a gente nem celebre bem uma festa, nem celebre bem a outra festa. É tal coisa que havia no início. No início os cristãos queriam celebrar cada uma coisa em si. Por isso é que puseram no tempo as coisas que aconteceram num só dia. E a gente precisa celebrar intensamente e bem as festas do Espírito Santo, porque é o mais importante do cristianismo, é o Espírito Santo. Não me estou referindo aos Espíritos Santos que se fazem nos Açores. Estou-me a referir ao Espírito Santo bíblico, ao Espírito Santo que a Igreja celebra. E assim como calhou este ano no mesmo dia, porque geralmente é sempre no fim de semana a seguir que acontece em São Miguel. É sempre. Mas agora temos que resolver esse problema. A Irmandade do Senhor Santo Cristo, de facto, tem que resolver esse problema porque possa se sobrepor nela. Não, tem que ficar livre. É o Espírito Santo. E tem que haver orientação da Igreja nesse sentido, e acredito que o novo Bispo vai dar orientação em relação a muitas coisas que ficaram um bocadinho à deriva. Eu acredito que o novo Bispo vai dar orientação. É assim que se passa a fazer, porque é assim que é importante, e para ser católico tem que ser assim. Vamos à agenda deste fim de semana. Recordo que estamos no Tríduo. O Tríduo às 19 horas, na Matriz, começou ontem. O Tríduo prepara as festas. Estamos a fazer um Tríduo ao Espírito Santo, porque a novena, estamos na semana da novena do Espírito Santo, mas coincidente com a festa do Senhor Santo Cristo. Tríduo do Espírito Santo, na festa do Senhor Santo Cristo. Temos ainda hoje e amanhã às 19 horas. No sábado há missa na Matriz, em vez de ser no aeroporto, a missa será na Matriz às 19 horas, e depois teremos a procissão da mudança da imagem da Matriz para a Igreja da Vitória. No domingo há missa às 10 horas em São Pedro, às 10 horas em Almagreira, recordo que Almagreira é às 10 horas, excepcionalmente. Não há missa na Matriz às 10 horas, haverá missa às 11 horas na Igreja da Vitória, missa de Pentecostes com o Senhor Santo Cristo. Às 11h15 haverá missa em Santa Bárbara, 12h30 em Santo Espírito. A procissão será às 16h30, procissão do Senhor Santo Cristo. Na segunda-feira não há missa, depois na terça e na quarta há missa às 18h30 em São Pedro e Santa Bárbara, e na Matriz na quinta-feira às 19 horas. É esta então a nossa agenda. Temos um fim de semana aqui muito preenchido. Um fim de semana preenchido, um fim de semana prolongado. Vamos aproveitar. Segunda-feira é feriado. Vamos aproveitar. Os feriados são sempre bons para a gente estar uns com os outros em convívio. Vamos participar nas festas.
vamos dar o nosso melhor para que o Espírito Santo seja... Há um império do Espírito Santo neste fim de semana aqui na nossa ilha, em São Pedro. A coroação em São Pedro às 11h15. Depois o império será na Igreja do Pilar, nos Milagres. Portanto, vamos... Bem bom que há um império, para não... Parecia de facto que era só festa do Senhor Santo Cristo. Há um império no dia próprio dos impérios. Eu tenho pena que uma coisa em Santa Maria acontece, os impérios nos Açores acontecem entre a Ascensão e a Trindade. O dia da Trindade, que é o domingo a seguir ao Pentecostes. Terminam os impérios. No Santa Maria, excepcionalmente, infelizmente, os impérios são em agosto e setembro. Não tem sentido nenhum. O Espírito Santo tem o seu tempo próprio. É nesta altura. Em Santa Maria, ali no Império das Crianças, que é 24 de junho, o Império de São João, que é chamado Império das Crianças. Mas depois, em agosto, há 3 impérios em agosto. Depois prolonga-se pelo verão e não na altura... Na altura própria do Espírito Santo, que é agora. Este é que é o tempo do Espírito Santo. Os impérios deviam ser todos nesta altura. Na nossa a Trindade é também um prolongamento do Espírito Santo. Devia haver, às vezes há impérios na Trindade, mas são de Espírito, este ano não há ainda. Mas o Espírito Santo é nesta altura. As pessoas que se gostam de fazer as coisas e de estar metidas na Igreja Católica e se precisam da Igreja Católica, deviam perguntar à Igreja Católica às alturas certas das coisas. Não é dizer, eu quero o império em tal dia e pronto, tem que ser como a cabeça. A gente não pode ser assim, isto não pode ser assim. Dá-me na cabeça, tenho uma promessa, tem um calendário, tem uma lógica. Nós pertencemos a uma religião que tem organização e a religião tem uma autoridade, que é o bispo. O nosso bispo é que devia ser a autoridade neste sentido. Mas as pessoas tiram o cavalinho da chuva. O próximo bispo vai vir, vai orientar muitas coisas. Tenho a certeza absoluta. Sim, e isso é bom, é sempre bom. É sempre bom. Para quê? Para sermos cada vez mais fiéis a Jesus Cristo e às origens. Não é por capricho dos padres, não é? É para sermos mais fiéis a Jesus Cristo, às origens, à Bíblia, que isso é o mais importante. Nós somos uma religião da Bíblia. E a Bíblia é o centro da nossa religião. Portanto, é para aí que todos temos que apontar. O Papa Francisco, o centro da vida do Papa Francisco é Jesus e o Evangelho. É curioso. E os documentos dele vão sempre neste sentido. Jesus e o Evangelho. Até um toquezinho mariano é acentuado porque é da América Latina. Mas Jesus e o Evangelho são o centro da vida do Papa. E é à volta disto que ele está construindo o seu programa. Tudo o que fugir de Jesus e do Evangelho, que não tenha a ver com a misericórdia que Jesus nos mostra no Evangelho, ele vai dizer, isto tem que se limpar. Tem que se limpar. É o que ele está fazendo. Bem bom que temos um Papa assim, e o nosso bispo foi um bispo excelente, que endireitou muita coisa, e vamos ter um outro bispo, com certeza, que vai ter também coragens neste sentido, que é importante e é bom. Faz-nos bem. Que tenham todos, então, um excelente fim de semana, uma boa festa com muito convívio, muita festa. E também do Senhor Santo Cristo aqui em Santa Maria. Quero aproveitar, antes de finalizarmos, para mandar um beijinho ao meu amigo António Valente. O nosso amigo António Valente. Beijinhos para ele. E ontem também... falei com a Fernanda, um beijinho para eles, para que mantenham sempre a valentia, neste momento difícil das suas vidas, porque o Senhor, o Espírito está com eles confiam. Nós confinamos com Deus. Eu gostei muito desta expressão. Ou seja, o meu limite é Deus. Não há nada entre mim e Deus. Entre cada um de nós e Deus. O meu limite é Deus. Isso é tão importante, a gente perceber isso. Às vezes as pessoas falam de possessões, falam de demónios, falam de maus. Não há nada entre a minha pessoa e Deus, entre nós e Deus. O nosso limite é Deus e isso é a nossa maior força. Quer queiramos, quer não. Na hora da verdade, essa é a maior força. Um dia todos precisam de Deus e todos chegam a essa conclusão. É isso. O nosso limite é Deus. Muito obrigada. Bom dia.